Bom, galera, vamos começar então, em torno de 2 provérbios, o estudo dos textos que estão em disputa sobre, basicamente, silêncio e palavra, palavra e silêncio. Qual que ganha, qual que é o texto vencedor, porque a gente sabe que, em termos de argumentatividade, a gente podia ficar discutindo aqui até o fim das eras se o silêncio é mais importante do que a palavra ou se a palavra é mais importante do que o silêncio. O nosso caso aqui vai ser fazer uma análise sobre 2 textos em oposição a essa ideia, tá? Então tem 2 provérbios, a palavra é prata, o silêncio é ouro. O outro provérbio, a palavra é como a abelha, tem mel, mas também tem ferrão. E aí 2 debatedores vão eleger, digamos assim, vão elaborar um texto em defesa, cada um em defesa de um dos 2 ditados. O primeiro que a gente vai analisar é esse texto aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para o início, né? No início de todo e qualquer debate, a gente coloca com clareza um cumprimento para o presidente, para o júri, para o público. Por quê, professor? Porque isso aqui é como se fosse a simulação de um concurso de debatedores, ok? Então isso aqui é uma passagem essencial porque ela inicia um ritual, tá? Então a gente tem que compreender que esse momento aqui é aquele momento em que se propõe o silêncio. A gente é obrigado a começar, e para a gente começar, a gente coloca o silêncio. Como é que a gente coloca esse silêncio? A partir do momento que a gente começa a cumprimentar as pessoas ali, o pessoal que está na audiência já se toca que no mínimo vai ter de começar fazendo esse silêncio, né? Então, o começo desse texto, ele, depois desse cumprimento inicial, caro presidente, caro júri, caro público, um ditado hebreu antigo já diz: a palavra é prata, o silêncio é ouro. Antes de tudo, minhas amigas e amigos, o silêncio é muito mais valioso porque ele é a garantia de que não se vai falar bobagem. Então, 2 estratégias argumentativas que começam primeiro com a ideia de um ditado. Então aqui a estratégia argumentativa desse cara é fundada sobre a ideia de eu vou resgatar um ditado, porque um ditado tem peso argumentativo, e esse ditado é um ditado hebreu muito antigo, então tem toda uma tradição por trás do valor desse ditado, que é a tradição da cultura judaica tradicional, tá? Então é importante a gente valorizar isso. E num segundo momento, né, para dar sequência ao lançamento do seu ditado, o lançamento do ditado que ele vai defender, a origem do ditado é um argumento muito antigo, hebreu. O segundo argumento está aqui. O silêncio é muito mais valioso porque ele é a garantia de que não se vai falar bobagem. Bom, a partir desse momento é interessante porque se esse ali é o primeiro argumento, esse aqui já é o segundo argumento que vai ser elaborado sobre essa ideia de que o silêncio é muito mais valioso porque ele é a garantia de que não se vai falar bobagem. Vamos ver onde é que está a justificativa disso. A justificativa disso está aqui, né? Nesse momento do seu discurso, a pessoa começa a falar, entre outras coisas, justificativas para aquela ideia de que todo mundo está falando bobagem. E aí ele fala sobre o mundo atual. Todo mundo fala pelos cotovelos, muitas pessoas falam muito e também falam mal, acabam maltratando a palavra. Mas ele dá sequência a esse argumento com uma consequência disso. Então, esse argumento aqui já é um terceiro argumento fundado sobre a consequência
de as pessoas falarem muito e falarem mal. E qual é a consequência? A consequência é que na atualidade, no presente momento, a gente deixou o silêncio de lado e acabamos trocando o silêncio pela palavra, né? O que nos leva a uma consequência terrível. A consequência é que a gente hoje ignora o valor do silêncio. E em consequência disso, olha só, aqui já vamos para o quarto argumento. E o quarto argumento qual é? A gente acabou perdendo o valor das palavras, perdeu a noção do valor das palavras, né? E para arrematar essa parte da argumentação, ele chega a uma conclusão que é uma conclusão essencial nesse percurso argumentativo que ele elaborou. Qual que é a conclusão a qual ele chegou? Só o silêncio é capaz de preservar o valor da palavra. Ah, mas como, professor? Pô, simples, sabe? Se a ideia de base é a ideia de que todo mundo está falando junto, todo mundo está falando um monte de bobagem, todo mundo está falando um monte de um discurso vazio, o silêncio é o único que vai ser capaz de retomar o valor, resgatar o valor da palavra. Então a gente nota que ao longo desse encadeamento de argumentos aqui, quando chega ao final, ele justifica a supremacia do silêncio. No momento, o silêncio é mais valioso. Tá? Aqui é importante porque quando ele coloca essa parte aqui, ele já elabora ele mesmo uma refutação possível. E ele, ou seja, gente, no meio do discurso dele, ele antecipa o que se poderia criticar no discurso que ele está fazendo. Tá? Então, eu sei que alguns podem dizer, opa, as pessoas podem me refutar falando isso aqui, ó. Mas tem coisa que nem se a gente berrar, os outros respeitam. Imagina se ficar em silêncio, né? E ele aqui neutraliza essa refutação. Ele neutraliza essa refutação, ele já dinamita, bombardeia essa refutação aqui possível, dizendo o quê? Dizendo que, sabe, se a gritaria é tamanha que só o berro se faz ouvir, então é justamente nesse momento que o silêncio é essencial. Esse argumento ficou legal. E para fechar, para finalizar, para arrematar esse argumento, tá aqui, né? Vamos apagar o fogo jogando gasolina nele, ó. Notem que esse aqui é um recurso à sabedoria popular. Também não deixa de ser, né, uma espécie de ditado. É um recurso à sabedoria popular que diz que não se pode usar gasolina para apagar o fogo. Então, um argumento bastante bem complexo, bastante bem montado. E ninguém mais é capaz de acabar com uma gritaria, de acabar com uma briga ou até mesmo de acabar com uma guerra do que aquele que soube fazer silêncio quando a situação piorou. O silêncio, caro público, o silêncio transmite estima, o silêncio transmite afeição e por isso o silêncio conquista o respeito. Opa, o que a gente tem aqui? Outro argumento. Que outro argumento é esse? O argumento, a ideia essencial de que o silêncio dá origem ao respeito. No meio de uma gritaria, no meio de uma briga, até mesmo no meio de uma guerra, é imprescindível que se faça silêncio, porque esse mesmo que fez silêncio é aquele que vai conseguir pacificar toda a situação. E por que ele vai conseguir? Porque é o silêncio que vai conquistar esse respeito. Seguindo, mas eu gostaria de finalizar minha defesa da superioridade do silêncio sobre a palavra com uma última constatação.
com uma última coisa que eu consigo enxergar, divisar muito claramente, que é para acabar com qualquer dúvida sobre qual dos dois tem mais valor. Só o silêncio permite a manutenção do segredo. E está comprovado, se queremos fazer algo de valor, o melhor a se fazer é manter o segredo. Então aqui, na verdade, um outro argumento defende a ideia de que o valor das coisas está em se conseguir manter segredo sobre essas coisas. E o segredo, ele é, de certa forma, um filho do silêncio. Se a gente quiser fazer alguma coisa de valor, é importante que a gente mantenha em segredo as nossas ideias e, por isso, uma constatação. O silêncio é o único capaz de manter segredo, tá? Para finalizar, uma justificativa para essa ideia anterior ali, né? Quantas pessoas fracassam justamente porque usaram a palavra na hora de expor os seus planos para outra pessoa, e além de sofrer com pouco caso, além de sofrer com a zoação, ainda tem a inveja, porque a inveja a gente sabe que é muito presente nos dias de hoje. Tá? Então é imprescindível que a gente perceba nessa argumentação essa boa sequência que parte do ditado: o silêncio, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro, né? Então defendendo a supremacia da palavra, do silêncio em detrimento da palavra, em vantagem sobre a palavra. E o final dessa argumentação aí justamente acaba com um dito de Confúcio que nada mais é do que um argumento de autoridade. Ah, por que autoridade, professor? Porque a ideia básica aqui é que o Confúcio é uma pessoa humana muito respeitada, fundador de toda uma tradição filosófica. Então, por isso, o dito do Confúcio acaba sendo valorizado como uma espécie de autoridade, um argumento de alguém que tem o que dizer. O silêncio é um amigo que jamais vai nos trair, que é um argumento que casa, que fecha com o quê? Que fecha com a ideia de que o sujeito tem de manter segredo sobre os seus planos, e o segredo ele só é possível no silêncio. Tá certo? Então aí a gente tem o primeiro comentário sobre o discurso, sobre o ditado: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Valeu? Depois a gente vem com um comentário sobre o outro ditado que ficou faltando, tá bom?